Olá, bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista. O programa desta semana debate um tema polêmico e que hoje não é discutido somente nos guetos, mas no Congresso e, claro, aqui na imprensa. Nós vamos falar do orgulho LGBT. Junho é o mês que guarda o Dia Internacional da Causa, dia 28. E não por acaso, o Congresso discute neste mês a criminalização da homofobia, um assunto que está em voga. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe aqui no programa o bacharel em Direito, Max Nemitz. Ele tem experiência cartorária, com enfoque no Registro Civil de Pessoas Naturais, e ele também é ativista da causa LGBT. Ele oferece, inclusive, esclarecimentos de âmbito jurídico para as pessoas que são necessitadas. Ao meu lado, mais uma vez, mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Obrigado pela presença. Max, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Por muito tempo, falar em orgulho LGBT no Brasil era falar naquilo que ficou conhecido como parada gay. Mas a discussão hoje, principalmente nesse mês do orgulho LGBT, a discussão está nos direitos da causa. Ainda há muito a ser feito? Olha, na questão de direitos, o movimento em si já conseguiu grandes garantias na questão de casamento, adoção, na questão de alteração de gênero e nome, né, na questão de trans, mas isso tudo devido a um ativismo jurídico, né? Hoje mesmo o STF volta com o julgamento na questão de criminalizar a homofobia. Então é mais um passo, mais um avanço em prol dos direitos, porque muitos da comunidade LGBT, como sabemos, né, a cada 16 horas é um LGBT que é agredido ou morre no Brasil, sendo o Brasil o país que mais mata pessoas dessa comunidade. Então, os direitos já existem, ok? Mas, infelizmente, muitos da comunidade não têm esse acesso para saber desses direitos e ir em busca, porque a própria sociedade, no caso, o Congresso, eles barram muito os projetos de leis em busca desses direitos, entende? A questão do STF que você citou, no STF existe uma discussão sobre a criminalização da homofobia. Eu sabia que ia tropeçar nessa palavra. Que ela parte do pressuposto que isso é um racismo social. Foi como o relator do processo, o ministro Celso de Mello, apresentou. O que quer dizer esse conceito de racismo social? Você concorda com esse tema? Olha, a questão é a seguinte: o que eu acredito que seria efetivamente feito, né, para poder trazer é simplesmente tipificar a homofobia como um crime. O termo homofobia ser um crime. Porém, como o STF não tem essa atribuição de legislar, de criar leis, né, eles só estão fazendo isso hoje por uma questão da omissão do Congresso Nacional, então eles estão equiparando, né, trazendo a alusão da lei de racismo, né, que já existe no nosso país há muito tempo, numa questão de racismo não étnico, e sim social. A lei de racismo, ela trata a questão de discriminação por cor, por raça, certo? E já a questão do racismo social é trazida na questão de um preconceito extremado, né, contra as pessoas que têm uma identidade de gênero ou uma orientação sexual diferente da maioria, sendo que a maioria considera isso como inferior. Então, são pessoas que são discriminadas a nível social, quer seja emprego, oportunidades de emprego, a questão de saúde, restaurante, bares, dependendo do estabelecimento que você se encontra, isso pode acontecer, porém, não existe uma lei federal, né, que garanta isso, tanto que o STF está julgando isso hoje. O STF adapta a legislação existente a um novo conceito, vamos dizer, de crime. Sim. É algo totalmente revolucionário, é resultado de um ativismo jurídico, né, como falei, mas de uma certa forma os magistrados do Superior Tribunal Federal, eles são mais neutros, né, porque desde a Constituição de 88 já fica claro que todos são iguais perante a lei, no artigo 5º. Mas não é claro a questão de orientação sexual, a questão de identidade de gênero, que é algo novo também. Há muito tempo isso não era falado, isso não era colocado em pauta, em conversa, para trazer às claras
os problemas, né, para serem solucionados. Então, de uma certa forma, eu acho muito efetivo. É mais um passo, é mais uma garantia que está sendo dada na questão de leis, de direitos, mas ainda talvez não traga o que realmente a comunidade queira na questão de proteção. E o que a comunidade quer como proteção? Trazer a questão de garantias não só do judiciário, mas sim que o Congresso que é o legislativo e o executivo, que é a questão presidencial, traga essas questões a âmbito constitucional, que isso seja previsto na Constituição, que isso seja previsto no Código Civil, que são as leis, né, maiores, a Carta Magna e a Constituição, na questão de proteção. Todos os direitos que a comunidade LGBT garantiu até hoje é derivado de decisões de jurisprudências, né, do pioneiro aí na questão de jurisprudência do Rio Grande do Sul, né, equiparando a relação heterossexual com a homossexual, mas são bases jurisprudenciais. Em momento algum, o Congresso Nacional levantou um projeto e ele chegou realmente a ser sancionado, entende? Ele sempre é vetado antes. Agora, enquanto se tem essa discussão de leis, no mercado de trabalho, hoje a comunidade LGBT tem um espaço muito maior que tinha 2, 3 décadas atrás. Sim, com certeza. Como é que você viu vencer essa barreira que era grande, principalmente logo após a Constituição de 88, ainda era uma barreira problemática do emprego que hoje está sendo vencida. É um caminho natural? Como é que vocês veem isso? Bom, não é um caminho natural, é um caminho de muita luta, né, de muita resistência e de realmente sofrer o risco. Porque sabemos que a discriminação existe, e como eu falei, no âmbito na questão trabalhista. Então, se uma pessoa trans ela vai participar de uma entrevista, ela às vezes pode ter problemas com relação ao nome social, como ela vai ser tratada. Às vezes, por já saber que a pessoa é trans, isso pode cair um pouco no conceito, dependendo da função que ela vai exercer. Não só na questão trans, mas na questão lesbo e gay, né? Se a pessoa é muito masculinizada, ela sofre discriminação dependendo da função que ela vai exercer. Se a pessoa é muito afeminada, ela também sofre discriminação. Então depende muito de como isso é verificado na entrevista de emprego. Claro que hoje existem setores em que LGBTs têm muita competência para exercer, né? Durante muito tempo, cabeleireiros, né, sempre foram trazidos nessa questão que são gays, né? Mas hoje a gente vê que isso abrangeu de uma forma em todos os sentidos, tanto que na questão de, como eu posso dizer, na questão trabalhista. Em fábricas, profissionais liberais? Sim, isso dependendo, como eu disse, da forma que for desenvolvida a entrevista para conseguir a vaga de emprego, isso às vezes não faz muita diferença, mas depois de efetiva a pessoa, ela pode sofrer discriminação pelos colegas de trabalho, né? E isso faz com que a pessoa muitas vezes saia do emprego mesmo contando com ele. E a gente vai falar mais sobre isso, nós vamos ao primeiro intervalo, nós voltamos em instantes com o Band Entrevista aqui na tela da Band.